eu, eu acabei me formando nas duas juntas. Em 1989, eu me formei em Direito e na FEA, no mesmo ano. E acabei, por coincidências aí do destino, né? Por obra do acaso, fui seguindo a vida e acabei fazendo carreira na área jurídica. Eu prestei vários concursos quando eu me formei em ambas, né, em 1990. Passei em alguns dos quais para economista, né? Eu me lembro, acho que eu passei no Banco Central, e passei no concurso de juiz de direito, que era o melhor concurso na época, né? Um cargo bom, uma profissão muito interessante. E eu acabei entrando e fiz a carreira toda na magistratura. Saiu ano passado, né, pela reforma da Previdência, né, vou dizer assim, fui expulso pela reforma da Previdência, né, porque as alterações que houve lá iam acabar me prejudicando, e eu tinha acabado de adquirir a possibilidade dos direitos de sair da magistratura. Hoje estou na iniciativa privada, né, na parte de ter uma empresa de consultoria na área de direito financeiro. E, paralelamente a isso, logo que eu me formei nas duas e comecei a fazer pós-graduação, eu fiz pós-graduação lá na Sanfran. Comecei com direito tributário, mas isso foi o mestrado. Depois o doutorado foi em direito financeiro. E também tive muita sorte de logo conseguir entrar na carreira docente da USP, lá na Sanfran. Mas, né, uma coincidência absolutamente incrível, né? O cargo que eu peguei como professor da Sanfran era para dar aula na FEA, né? Então, meu primeiro cargo de docente foi dar aula de direito tributário para os alunos da FEA, de onde eu havia acabado de sair. Por pouco não encontrei colegas de classe competentes lá, faltou muito pouco e tive que dar aula para meus colegas de classe. Mas foi muito interessante, foi uma ótima experiência. E eu sempre disse, e sempre digo até hoje, que, embora eu tenha feito carreira no mundo jurídico, a minha cabeça sempre foi de economista, né? Meus colegas de faculdade com os quais eu tenho, acho que, mais contato e mais afinidade ainda são os economistas da turma aí da FEA. Vamos ter, inclusive, um encontro agora no próximo final de semana, e temos tendo encontro regularmente aí de 5 em 5 anos. Acho que já está nos 30 anos de formado, por aí, né? Tem que fazer a conta. E eu sempre tive mais a cabeça, vamos dizer assim, de economista. Até porque, para quem faz direito financeiro, que é uma área vinculada às finanças públicas, né? A parte jurídica das finanças públicas, ela realmente é a área do direito mais próxima à dos economistas. E assim foi, né? Hoje fiz toda a carreira na Faculdade de Direito, mais especificamente no direito financeiro, extremamente voltado à economia, mais especificamente à área de finanças públicas, né? Então, essa é a carreira a qual me dediquei, e é uma satisfação muito grande poder falar um pouco sobre esse assunto aí com vocês da FEA. Tem muitos assuntos, né, para poder tratar, que envolve essa parte jurídica das finanças públicas, né, que envolve o direito financeiro, e nós vamos falar hoje sobre apenas uma pequena parcela deles, que é a questão do federalismo fiscal, né, e como é que se dá a atribuição e responsabilidade dos entes quando nós organizamos um Estado na forma federativa. Vocês vão ver a complexidade disso, e vocês vão ver também que é um caso curioso, porque o direito financeiro sempre foi muito pouco estudado e abordado, por uma razão até bastante simples, né? Quando eu comecei a dar aula de direito financeiro, foi em 1995. Eu formei na FEA e na Sanfran em 89, comecei a fazer pós em 1990, peguei o cargo de professor da FEA em 92, 93, mais ou menos. Em 95, eu fui substituir o professor de Direito Financeiro, que tinha sido eleito deputado, e peguei a cadeira de Direito Financeiro, né? Embora não fosse o meu cargo original. Depois eu prestei outro concurso lá interno na Sanfran, e aí virei professor exclusivamente de Direito Financeiro. Mas em 1995, quando eu comecei a dar aula de Direito Financeiro, provavelmente vocês nem eram nascidos, o país tinha um problema bastante complicado, né? Ele não tinha moeda. Nós estávamos com uma moeda absolutamente instável, o que só veio a se corrigir em 1994 com a criação da moeda hoje existente, que é o real. Então era cruzeiro novo.
E quando você não tem moeda, você não tem como organizar suas finanças, não tem como ter contabilidade pública, lei orçamentária, cálculo de despesas, você não pode fazer nada disso. Portanto, não adianta você estabelecer regras, né? Organizar juridicamente o sistema de finanças públicas se você não tem moeda. A moeda só surgiu, a bem dizer, no final de 94. Coincidiu que eu comecei a dar aula de direito financeiro quando passou a ter moeda. E aí começou a ter sentido você organizar as finanças públicas. O que acabou ocorrendo de uma maneira um pouco mais significativa com a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000. Foi a partir de então que nós começamos a perceber que as normas que regulavam as finanças públicas passaram a ter importância, passaram a ser relevantes. E isso só aumentou. Mas, né, o poder público, a administração pública em geral e as pessoas, elas demoram a assimilar isso. E até hoje, o direito financeiro é uma área pouco estudada, né? Muito poucos se dedicam a ela, e na FEA não é muito diferente. Eu me lembro quando eu fui aluno aí da FEA, tinha uma disciplina de um semestre sobre finanças públicas. E depois vocês vão ver que a FEA é muito voltada à iniciativa privada, né? Se vocês pegarem provavelmente até hoje não conferi, mas a grade da FEA deve ser muito, em boa parte, voltada ao interesse ou às questões da iniciativa privada. Você vê, por exemplo, na administração, né? A administração da FEA é essencialmente uma faculdade para administração privada. E decorre do fato de que você tem um mercado que se interessa por pessoas que têm conhecimento para os fins que interessam para o mercado privado. Então, isso acaba causando uma distorção um pouco no meio universitário, no meio acadêmico. Você tem um interesse do mercado pela iniciativa privada e você acaba tendo a faculdade se voltando a atender esse mercado que é o da iniciativa privada. Só que, se você for ver na realidade prática do que você vive, o setor público ele é mais importante do que o setor privado. Ele é que conduz praticamente o país, né, conduz a administração pública toda, ela é verdadeiramente a condutora da economia, né, e da sociedade de uma forma geral. E você tem muito poucas pessoas que estudam e que trabalham com as questões vinculadas, né, ou relacionadas ao setor público. Então, eu espero poder chamar a atenção hoje sobre esse aspecto e despertar o interesse de vocês e chamar a atenção de vocês também no âmbito da economia para o setor público, né? Porque o setor público ele precisa ter uma dedicação maior, porque ele lida com questões mais relevantes do que o setor privado. Só para lembrar, quando você está no setor privado, você está cuidando do seu dinheiro, né? Ou do dinheiro do seu patrão. Quando você está no setor público, você está cuidando do dinheiro de todo mundo, né? Portanto, é muito mais importante a sua atuação no setor público do que no setor privado. Mesmo assim, né, a gente vê essa distorção da academia não ter essa dedicação tão importante, tão significativa como deveria para o setor público, né? Então, nós vamos pegar um aspecto disso hoje, que é a questão do federalismo fiscal. Eu até fiz uns slides aqui para facilitar, vou tentar, vamos ver se eu passo aqui. Mas, vamos ver. Só para ficar... eu não estou habilitado para promover slide aqui. Se vocês quiserem habilitar, eu passo. Senão, também não tem problema, hein? Pode deixar que eu toco os Habilita sim, slides só mesmo. Consegue Não tem habilitar aí, problema Luiz? nenhum aí. Luiz, só Eu clicar já no habilito. verdinho, deixar todo Tá. mundo. Compartilhar. Na hora que tiver ok, vocês podem falar, aí eu tento. Momento de tensão. Certo. Não, mas sem problema. Aí a gente fala com didática, aí o pessoal entende tudo. Aí. Esquenta a cabeça. Né? É liberado já, professor. Agora está liberado. Beleza, vamos lá. Então, eu vou... Espera aí, que agora tem que... Só puxar para o lado aqui, a coisa, senão não... Então, só dar uma conferida aqui se vocês estão vendo. Eita. É isso aí? Estamos sim. Beleza. Então, vamos falar hoje basicamente sobre federalismo fiscal.
como outras áreas do direito financeiro, é uma área bem intermediária, né, entre direito e economia. Na verdade, quando eu era mestrando em direito tributário, quando eu fui fazer a tese em direito financeiro, a tendência é a gente ir para o direito financeiro a partir do tributário. E a área mais próxima do direito financeiro com o direito tributário é justamente o federalismo fiscal. Porque o que é o federalismo fiscal? Né? O que é o tributário? O que é direito tributário, que é o mais famoso? O direito tributário, ele estuda a relação que se estabelece entre o fisco, né, o ente que está cobrando o tributo de você, e você, que é o contribuinte. Então, estuda essencialmente essa relação entre fisco e contribuinte. E ela representa uma pequena parcela do que é o âmbito de estudo do direito financeiro, que são a gestão das finanças públicas, o ordenamento jurídico da gestão das finanças públicas, que abrange a arrecadação de receitas, entre as quais estão os tributos, portanto, os tributos são uma parte das receitas arrecadadas. E depois, é estudado também, o direito financeiro estuda também a gestão das finanças, o gasto, fiscalização, endividamento, tudo isso. Então, na verdade, o direito tributário é um pedacinho do direito financeiro. Mas como ele tem mais interesse para o setor privado, você precisa de advogados tributaristas, precisa de gente que entenda de tributário, acabou se desenvolvendo e hoje você tem muito mais aula de direito tributário do que de direito financeiro, embora o direito financeiro seja muito mais maior e mais importante do que o tributário. Mas a área que tem o ponto mais em comum entre eles é justamente a parte de federalismo fiscal. Porque o que estuda o federalismo fiscal? As relações entre os entes da federação, porque quando você cobra tributos de alguém, você tem um ente da federação que cobra o tributo, mas aquele recurso, muitos não se lembram disso, ele é dividido. Então, se o Estado de São Paulo cobra IPVA, então você, contribuinte, paga IPVA para o Estado de São Paulo, que é o imposto estadual. O dinheiro de IPVA não vai para o Estado de São Paulo, metade é para o Estado de São Paulo, metade é para o município, porque você tem as partilhas de receitas, né? Uma forma de ajustar a distribuição de recursos. Isso é objeto de estudo do federalismo fiscal. Então, enquanto o sistema tributário estuda a cobrança de tributos, esta parte do direito financeiro do federalismo fiscal estuda a partilha desses tributos. Mas isso é uma coisa bem mais complexa, conforme vocês vão ver. Mas é um assunto que aproxima muito o direito tributário do financeiro. Foi então que eu fui fazer a minha tese de doutorado numa área mais próxima, justamente federalismo fiscal, e estudei os fundos de participação. Vocês vão saber o que é isso hoje, né? Então, começando, né? Rapidamente, para passar por cima disso, para não ficar com um assunto pouco relevante. Começa com o Estado tendo que fazer atividade financeira. Para que tem o Estado, né? O Estado tem para atender necessidades públicas e para organizar a vida em sociedade. Então, você cria a figura do Estado, justamente para poder organizar a vida das pessoas, ter normas, ter regras para permitir convivência harmônica e para atender determinadas necessidades públicas. Então, o Estado, ao ser criado, né, quando a sociedade criou essa figura do Estado para se organizar, ela fez com que tivesse uma entidade que precisasse de dinheiro para poder cumprir as suas funções e atender essas necessidades. Então, o Estado passou a ser um ente, né, hoje com personalidade jurídica, que tem que arrecadar recursos, gerir esses recursos e gastar esses recursos. Então, você tem o Estado tendo que realizar uma atividade financeira, obviamente, gigante, né? Imensa. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento federal hoje, que não é o orçamento nacional, né? Ou seja, não é o orçamento do país Brasil, porque nós estamos numa federação, é apenas da administração pública federal, ele é de 3,5 trilhões, quase 4 trilhões de reais. Isso é a dimensão financeira só da máquina administrativa do Poder Público Federal, que é apenas uma parcela do que o setor público movimenta na economia. Mas para vocês terem uma noção de quanto o Estado movimenta de dinheiro, né? Como é que o Estado faz, então? Vamos ver essas três partes aqui. Arrecadar, gerenciar e gastar, né? Vamos nos concentrar hoje na parte de federalismo fiscal e dar uma noção para vocês a respeito de um dos aspectos da arrecadação, que é onde vai se inserir as questões, ou vão se inserir as questões do federalismo fiscal, né? Como o Estado faz para arrecadar recursos? O Estado tem fontes próprias de arrecadação,
Quem define isso? Isso está na Constituição. A Constituição é a lei principal do Estado, é ela que cria e organiza o Estado, e ela que estabelece as principais regras de organização do Estado. E entre essas regras está estabelecer como vai ser feito para o Estado ter dinheiro. E aí está estabelecido lá na Constituição que o Estado tem algumas fontes próprias de arrecadação. Por exemplo, a principal delas, os tributos, né? Ele pode exigir que as pessoas lhe paguem quantias em dinheiro, né? Conforme determinado, estabelecido pela legislação. Mas ele tem algumas receitas também que não são tributárias. Por exemplo, receitas patrimoniais, exploração do patrimônio, agropecuárias, embora seja pouco, né? Mas o Estado pode explorar essas atividades agropecuárias, industriais, etc. Isso é cada vez menos. E de serviços. Isso sim já é uma área que o Estado explora bastante, a área de serviços e um pouco as patrimoniais. Mas não é apenas esta a forma que o Estado tem de arrecadar. Muitas vezes o Estado obtém recursos por meio de transferências, né? As chamadas transferências intergovernamentais. Vamos ver depois disso daí. Por que isso ocorre? Justamente porque nós estamos num Estado que resolveu se organizar na forma de federação. O Brasil é um Estado organizado na forma federativa, né? O que vocês vão ver é bom, é importante, é útil para um país como o nosso, vamos ver depois por quê, mas ele exige uma necessidade de compatibilização harmônica de diversos entes com autonomia e independência. E nesta divisão se estabeleceu que você tem fontes de arrecadação que você mesmo cobra, mas você tem fontes de arrecadação que você pega dos outros entes por divisões, por transferências, por partilhas, né? Então, você cria um sistema mais complexo aí de gerenciamento das finanças nos estados organizado na forma federativa. E por que você tem que organizar o Estado na forma de uma federação? Porque você, ao estabelecer que você vai dividir o poder territorialmente, criando entidades autônomas para gerir cada uma das parcelas desse território, você vai fazer isso por uma multiplicidade de razões. No caso do Brasil, e isso é estudo de finanças públicas, aqui não estou na parte jurídica, estou na parte de vocês, de economistas, que vocês vão ver na disciplina de finanças públicas. Você tem uma maior eficiência na distribuição dos encargos e das receitas. Por quê? Porque se o Estado tem que prestar serviços públicos, que é a maior parte das coisas que ele faz, se você colocar esse serviço público para ser gerenciado mais próximo daquele daquele que está o gestor mais próximo da população, ele tende, em alguns casos, dependendo do serviço, a gerenciar melhor aqueles recursos. Algumas vezes isto ocorre, outras vezes não. Você precisa ser ou fazer com que a gestão fique de forma centralizada. Então, você vai ver que, dependendo da atividade que o Estado faz, às vezes é mais eficiente que você organize essa gestão no âmbito local. Outras vezes é mais eficiente que você organize essa gestão centralizadamente. Então, você tem vantagens que você pode usufruir quando você organiza na forma federativa, porque aquilo que for mais eficiente a ser feito pelo governo local, você atribui ao governo local. E o que for mais eficiente para o governo central, você atribui no governo central. Se você não organizar na forma federativa, você vai ter que fazer com que tenha um governo que organize todos os serviços públicos do país inteiro. E aí você vai ter alguns problemas, né? Imagine você, por exemplo, estabelecer um governo só para o Brasil e ele ficar responsável pela coleta de lixo. Você vai ter o ministério lá dos resíduos sólidos lá em Brasília, que vai ter que organizar como é que se faz a coleta de lixo, desde do interior do Rio Grande do Sul até uma capital lá de um estado do norte. Você vai ter que organizar a coleta de lixo em São Paulo, que tem trânsito, que tem horário, que o caminhão não pode entrar na cidade, e você vai ter que organizar a coleta do lixo lá no interior do Acre, que tem que coletar o lixo de barco, não sabe onde que leva o lixo, porque é tudo área de preservação. Então, você cria uma dificuldade enorme.
Se o governador do Acre ou o prefeito de Chapuri for organizar coleta de lixo, para ele é mais fácil, né? E se você tiver que organizar isso em Brasília, no país todo, vai gerar ineficiência. Imagina a quantidade de burocracia que vai ter para poder chegar uma ordem de Brasília lá em Chapuri relativa a um problema de coleta de lixo. Então, isso daí é um problema complicado. Por isso que os estados, tem alguns estados que organizam na forma de uma federação por conta dessa maior eficiência que você tem na prestação, na ação governamental em geral, né? Na prestação de serviços públicos e na ação governamental em geral. No caso do Brasil, isto é muito decorrente da extensão territorial significativa, né? É muito difícil você controlar um país e gerenciar um país com essa extensão territorial continental que nós temos. Tem outros países que têm outras razões, não vou mencionar muito e me estender muito aqui, porque não é o nosso caso. Mas, por exemplo, tem país que precisa ser uma federação por questões religiosas. Você não consegue acomodar dois grupos num mesmo estado quando eles pertencem a ideologias, a religiões totalmente diferentes. Eles não aceitam ter um governo único. Como é que você vai chegar lá no Iraque e colocar um presidente xiita para governar os xiitas e os sunitas? Né? Eles não aceitam isso. Então, você tem que fazer uma federação para poder dar autonomia, e aí cada um, pelo menos, se sente mais respeitado na sua área de governo e tem um respeito maior aos interesses dele, porque o governante é alguém que está mais próximo dele. E, aliás, isso é uma regra que é uma regra das finanças públicas, né? que veio transportada para o direito, que chama princípio da subsidiariedade, que diz: você deve prestar o serviço público deve ser gerenciado por aquele que está mais próximo do cidadão, que é o beneficiário. Se não der certo, não for eficiente, aí você passa para instâncias superiores. Então, em princípio, todo serviço público deve ser prestado no Brasil pelo município. Mas o município não é eficiente por uma série de razões, passa para o Estado. O Estado não é eficiente, aí você passa para o governo central, né? Então, com isso, você faz essa alocação de distribuição de encargos. E, obviamente, isso tem que vir acompanhado de uma distribuição das receitas. E aí vai entrar o que está no título da aula: responsabilidade dos entes federativos, um grande problema de federalismo fiscal. Quando você organiza o Estado na forma de uma federação, coloca o Estado dividido territorialmente, com entes autônomos para gerenciar parcelas do território, você obrigatoriamente tem que estabelecer quem vai ser responsável pelo quê. Tanto no aspecto das responsabilidades e atribuições, do que ele vai fazer, quais serviços que ele vai prestar, como também na parcela das receitas, de onde ele vai ter recursos, como ele vai arrecadar, para poder, com os recursos que ele arrecada, fazer frente às despesas que ele tem pelas atribuições que lhe foram dadas pela sociedade, que deveriam estar materializadas na Constituição, e estão, mas não integralmente e nem precisamente, né? Então, você vai ver que o Estado tem uma função alocativa, né, de colocar os recursos e os serviços à disposição das pessoas. Ele tem função distributiva, né, de reduzir as desigualdades sobre todos os aspectos, né, regionais e pessoais, e ele tem uma função estabilizadora, né, principalmente no âmbito financeiro, de manter um controle das finanças, de modo a manter uma uniformidade aí no funcionamento das suas finanças. Então, o Estado tem que fazer tudo isso, e quando ele se organiza na forma de uma federação, ele acaba tendo que distribuir essas funções e essas atribuições, que é o caso do Estado brasileiro. Você tem duas eficiências que são interessantes observar. Uma delas é que eu estou chamando de eficiência alocativa, e aqui eu estou no âmbito dos economistas, né, que estabelece a questão da distribuição das atribuições para as entidades da federação. Quem vai fazer o quê? Normalmente, isto é por conceitos dos economistas, que estabelecem ou identificam quem são os mais eficientes e competentes para realizar essas atribuições. Coleta de lixo? Olha, coleta de lixo é melhor deixar para o ente local. Então, vamos colocar na atribuição dos municípios, né, para que ele gerencie isso.
E educação? Ixi, educação já complicou um pouquinho, né? Porque quando se fala em creche, é melhor o município gerenciar isso daí. Quando se fala em universidade, já é melhor que o governo central gerencie esse tipo de prestação de serviço. E isso decorre de uma multiplicidade de problemas econômicos, né? Por exemplo, relacionar quem paga com quem recebe. Você vai ver o problema universitário. Por que está no âmbito federal, né? Imagina se tiver uma universidade municipal. Quem vai financiar aquela universidade? O cofre do município. Como é que você vai impedir um rapaz de 18 anos de vir lá de Chapuri para estudar aqui na FEA? Não tem sentido, o país é um só. Aí você vai fazer com que os alunos, os contribuintes da cidade de São Paulo paguem os custos da faculdade de economia para alguém que nasceu em Chapuri vir aqui fazer a faculdade e depois voltar lá para ser economista lá em Chapuri. Não fica muito bem adequada essa divisão de recursos entre quem paga e quem recebe. Isso é só um exemplo, né? No caso da creche, por que você tem que colocar a creche mais próximo do município? Porque esse problema já não existe. Obviamente que, no caso da creche, sempre o critério para o aluno fazer parte da creche vai ser a proximidade da casa dele, né? Você não vai ter uma mãe, né, de Chapuri que vai colocar o filho dela numa creche em São Paulo. Então, é melhor que o filho fique perto dela e, portanto, que aquela gestão daquela prestação de serviço fique próxima de quem está prestando o serviço. E, em outras áreas, os motivos mudam. Saúde são outros motivos, né? Saneamento básico são outros motivos. Cada área do serviço público tem suas peculiaridades. Por isso que o serviço público ele é sempre bem mais complexo do que o serviço privado. A multiplicidade de funções que o poder público tem que exercer, ela atinge uma dimensão muito maior do que aquela do setor privado, que é sempre uma atuação mais específica. Por isso é mais complexa, né? E você tem que evitar externalidades, né? Ou seja, você não pode alocar o serviço num determinado ente da federação que depois provoque problemas para outros entes da federação, né? Isso ocorre de diversas formas. Por exemplo, essa externalidade aí do ensino universitário. Você faz com que um use, mas é outro que está pagando? Não é bom, né? Você coloca um serviço de tratamento de esgoto no âmbito de um município, que pode resolver fazer o seguinte: fala, olha, o rio começa nessa parte da cidade e termina na outra parte da cidade. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o sistema de esgoto da cidade, né, ser coletado a cidade toda, mas depois nós vamos colocar um cano e a gente joga no rio na hora que ele estiver saindo da cidade. Então, a cidade fica com o rio limpinho, todo mundo usa água, né? E depois os dejetos eles colocam no final do rio, vai sobrar para quem ficou no município seguinte, onde o rio vai continuar o seu curso. Bom, você está gerando um problema aí, uma externalidade, né? Que não tem muito sentido e decorre da organização federativa. Então, você tem que ver que esse tipo de serviço não pode ser feito no âmbito exclusivamente local municipal. Você tem que organizar num âmbito mais amplo. Por exemplo, o Estado, que vai pensar em todos os municípios do Estado e não apenas em um município. E assim ocorre com tudo, né? Você tem que também pensar, depois de verificar como você distribui essas atribuições, de como você vai ter recurso para fazer frente a isso. Aí você tem que pensar no problema. Quem vai cobrar qual tributo? Aí você vai ver que a distribuição de tributos se dá por eficiência arrecadatória. Ou seja, cada ente vai ficar com aquele tributo que ele cobra com mais eficiência. Então, você vai distribuir os tributos conforme a eficiência de quem está cobrando aqueles tributos. Por isso é que você vê que impostos sobre a propriedade imobiliária, eles tendem a ficar com os municípios, como é o caso do IPTU. Por quê? Porque você precisa saber qual é o imóvel, onde é que o imóvel está, quanto é que vale, estabelecer o valor venal e depois fazer a cobrança do dono do imóvel. Se você colocar isso no governo central, Brasília cobrando IPTU no país inteiro, eles vão ter que ter o cadastro de imóveis do país inteiro, né? Fazer valoração, vai ficar ineficiente. Por outro lado, você não pode colocar um imposto de importação
na gestão do município. Imagina cada município cobrando um imposto de importação. Cada vez que um navio encosta em Santos com milhares de containers, com uma multiplicidade de produtos, como é que você vai saber agora que imposto de importação você vai cobrar? Vai depender de para onde vai o produto? Vai entrar tudo por Santos, Santos cobra de todo mundo, a alíquota que ele quiser? Vai ficar uma confusão absurda, né? Além do que, você vai provocar um dos grandes problemas tributários, que é a guerra fiscal. Se você falar, não, o container desceu em Santos, está cheio de celular lá e capinha, aí vai cobrar no município para onde ele for. Vai ter um município que vai falar, olha, eu cobro imposto de importação mais barato, venham todos os celulares para cá. Depois todo mundo tem que vir comprar celular aqui. O outro resolve cobrar mais caro. Aí você cria uma briga entre eles difícil de solucionar. Não dá para você colocar imposto de importação no âmbito municipal, né? Tem guerra fiscal, dificuldade de controle da balança de pagamentos, ou seja, é um imposto que tem que ficar no âmbito federal. E aí, depois de feita toda essa distribuição, você vai ver que tem entes da federação que ficaram com X atribuições e ficaram com Y de receitas. Vai bater? Claro que não, né? Porque isso nunca foi levado em consideração. Vai ter lugar que vai ficar com muito recurso para pouca despesa e outros que vão ficar com muita despesa para pouco recurso. E esse sistema não vai dar certo. Então, você tem que criar mecanismos de organizar a distribuição das finanças, né, em termos de despesa e receita, na federação como um todo. Aí é que você entra na necessidade de estudar federalismo fiscal. Como nós vamos organizar uma federação de modo a fazer com que os entes que compõem essa federação eles tenham uma compatibilidade entre as atribuições que eles recebem com as receitas que eles precisam ter para fazer frente a essas atribuições. Aí você vai entrar no que é o objeto justamente do que nós vamos estudar hoje, que é o conteúdo do federalismo fiscal. Como se dão as relações entre os entes da federação sobre o aspecto financeiro. E aí você vai começar a ter alguns problemas de federalismo. Como, por exemplo, todos são autônomos, todos têm poder de fazer leis. Mas você não pode fazer o Estado, o município e a União fazer leis sobre o mesmo assunto, na mesma situação. Senão, eles fazem leis diferentes e você que está morando aqui em São Paulo, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo e no Brasil, você tem o Estado de São Paulo fazendo uma lei que pode fazer uma coisa, né? Imagina se o município de São Paulo faz uma lei que não precisa usar máscara em restaurante. Aí o Estado de São Paulo faz uma lei que diz que precisa usar máscara em restaurante. Aí vem o governo federal e fala, depende, né? Tem restaurante que precisa e restaurante que não precisa. Você está morando aqui em São Paulo, está morando no município, no Estado e da União. Que lei que você vai obedecer, né? Então, você tem que organizar isso daí. Aí a Constituição estabelece uma distribuição da competência legislativa. Você tem que distribuir os bens, né? Tem bens que são públicos no sentido jurídico, pertencem ao poder público, não no sentido econômico, né? De não rival e não excludente. Os bens públicos eles têm que ser divididos. Quem fica com o quê? O rio, né? O rio é da União, do Estado, do município. Então, você tem que dividir tudo isso. A Constituição estabelece lá regras para isso. E aí você tem a parte que interessa para as finanças, que é a distribuição dos encargos e das receitas, que foi o que eu falei aqui para vocês. Então, como é que está organizado isso no caso do federalismo brasileiro? O federalismo brasileiro tem 3 esferas de governo. Não é o usual. Em geral, as organizações federativas têm 2 esferas de governo. Um governo central para o país inteiro e um governo regional ou, às vezes, local, que são as outras unidades da federação. O Brasil resolveu estabelecer 3 esferas, né? Tem o governo central, que é a União Federal, os governos regionais, que são os Estados-membros, e os governos locais, que são os municípios. Então, você cria uma obrigação de convivência entre 3 esferas de governo, simultaneamente. E você coloca na Constituição, então, a divisão da competência de legislativa, de bens, encargos e receitas para cada um desses entes da federação. Quem faz o quê, quem fica com o quê. O Brasil se caracteriza por ser um federalismo fiscal cooperativo. Por que cooperativo? Porque no Brasil a maior parte das políticas públicas são realizadas compartilhadamente entre os entes da federação. Não é cada um faz a sua política.
a maior parte delas tem que ser feitas em conjunto. Saúde, educação, né? Meio ambiente, criança e adolescente, são várias segurança. Todas elas, se vocês observarem, tem a União, estados e municípios participando de alguma forma. Então, é um federalismo. Então, tem que ter uma cooperação de receitas e de atribuições, né? Esse é o federalismo cooperativo brasileiro. E ele é assimétrico porque ele não é uma divisão equitativa, de que cada um faz exatamente a mesma coisa. Você tem uma certa assimetria. Alguns fazem mais e outros fazem menos, né? Não é regular essa divisão. E é um federalismo de segregação. Por quê? Porque o Brasil era inicialmente um país unitário, na época da monarquia. Quando veio a República, é que eles institucionalizaram de uma maneira não natural, né? Foi de uma maneira pontual, né? Com a decretação, a proclamação da República, foi estabelecido que o Brasil passou a ser uma federação. Então, aquilo que era um Estado unitário passou a ser dividido em unidades federadas pelo ato de proclamação da República Federativa do Brasil. Então, foi uma segregação. O país deixou de ser unitário, passou a ser federativo. Isso trouxe consequências, que é uma federação com menos poderes para os entes federados, né? Porque a tendência é não perder poder. Quem estava perdendo poder era o governo central. É diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tinha um monte de colônias separadas que, em um determinado momento, resolveram se unir para fazer os Estados Unidos da América. Então, aí ficou um pouco diferente. Os estados tendem lá a ter mais autonomia, porque quando eles se uniram, eles perderam poder, mas perderam pouco. E aqui, o Brasil, quando se desintegrou de Estado unitário para uma federação, ele perdeu pouco o poder do Estado central, né? Então, vocês veem que aí tem o Brasil um Estado mais centralizado, por exemplo, que os Estados Unidos, decorrente dessa origem segregada que ele teve, né? Quais são os principais problemas que nós temos no federalismo fiscal e nós vamos ver hoje, né? A partilha de competências tributárias, que é complexa de ser feita, a dificuldade permanente de ajustar a distribuição eficiente de encargos e receitas para compatibilizar essa arrecadação com os gastos, e a dificuldade de você minimizar a guerra fiscal. Como cada um tem competência para tributar, cada um tributa da maneira que quer, eles tendem muitas vezes a estabelecer o que a gente chama de guerra fiscal, uma disputa federativa. Um abaixa a tributação para poder atrair investimentos, aí depois o outro também abaixa, e aí você consegue ou começa a ter uma disputa federativa que normalmente causa transtornos, né? Para os entes federados, para as pessoas, para o comércio em geral. Então, esses são problemas permanentes aí da organização federativa. E quando você está organizando o país na forma de uma federação, você acaba estabelecendo, sob o aspecto financeiro, uma série de relações fiscais intergovernamentais, ou seja, os entes da federação têm uma relação financeira entre eles, né? E para que servem essas relações? Quais são as funções dessas relações fiscais intergovernamentais? Elas são importantes para corrigir desvios. Então, se você tem um Estado que arrecada muito e gasta pouco, é útil para o país como um todo, que tem que reduzir as desigualdades, você pegar uma parcela do excesso de recursos que está num Estado que arrecada muito para gastar pouco, ou do município, e transferir para outros para poder manter um pouco mais de igualdade, né? Você consegue minimizar ineficiências, minimizar externalidades, né? Diminuir problemas no sistema de distribuição de recursos, conseguir promover a equalização das desigualdades regionais, que é uma obrigação, está nos objetivos do Brasil, né? O artigo 3º da Constituição, é a obrigação do Estado brasileiro reduzir as desigualdades regionais. Como o país é um só, dividido em entes federados, você pode, pela unidade do país, tirar recursos de um ente federado que tem mais e alocar para o outro que tem menos, né? Uma forma de você minimizar as desigualdades regionais. E também, pelos mecanismos de relações fiscais intergovernamentais, você consegue reduzir o desequilíbrio entre a centralização das receitas, que no Brasil é bastante significativa,
e a descentralização dos serviços, que é uma tendência que se observa no Brasil hoje. No Brasil hoje é comum você ter os recursos e a arrecadação centralizados no governo central, na União, mas quem faz efetivamente o serviço, quem presta é a ponta, né? É o município. Você vê isso na área da saúde, por exemplo, né? Então, isso é muito comum, e aí, com essas transferências de recursos, você consegue fazer com que aquele que arrecadou muito, no caso a União, consiga alocar recursos transferindo para o município que vai efetivamente gastar, porque é ele que está executando o serviço. E como funciona o federalismo cooperativo no Brasil, né? Ele faz por meio do compartilhamento de recursos e atribuições para o fornecimento de bens e serviços. Esses entes federados todos, os municípios, os estados e a União, eles têm que compartilhar recursos e as atribuições, os deveres, né, as funções executórias entre eles para poder conseguir fornecer os bens e serviços que eles devem fazer, né, que faz parte do dever do Estado brasileiro. E como é que ele faz isso, né? Os principais instrumentos são aqueles que eu vou falar de uma maneira um pouco rápida. Por repartição de fontes e recursos e por repartição do produto da arrecadação. São as principais formas de você dividir os recursos na arrecadação para tentar distribuir melhor esses recursos entre os entes federados. Na parte de partilha de fontes de receita, o que você faz? Você partilha as competências tributárias. Coloca lá, você pode cobrar tais tributos e o município pode cobrar tais tributos, o Estado traz tais tributos e outros tipos de exações. É o caso, por exemplo, que você vê claramente nos artigos da Constituição 153, 155 e 156, dos impostos, né? Tem impostos que são federais, imposto de renda, IPI, IOF, etc. Outros são estaduais, que é o IPVA, o ITB, o ITCMD, Transmissão Causa Mortes, e o ICMS, né, que é o principal. E o município ficou com o IPTU, o ISS sobre serviços e o ITBI, Transmissão de Bens Imóveis. Então, você já tem aí uma boa distribuição de competência tributária, principalmente para cobrar impostos, né, que é um tipo de tributo. Mas isso, vocês vão ver, é insuficiente, né? Vai dar aquela distorção que eu falei para vocês. Tem gente que vai arrecadar muito para poder receber pouco e tem outros que vão arrecadar pouco e tem muito que gastar. Por isso é que você estabelece um mecanismo de partilha do produto da arrecadação. Ou seja, tem um ente da federação que arrecada, mas é obrigado a dividir o valor que ele arrecadou com outro. E dei o exemplo mais simples, que é o IPVA. Do IPVA que o Estado arrecada, metade fica com o município onde foi licenciado. Então, o município recebe recursos por transferências intergovernamentais, né? Recebe recursos que vêm do Estado na arrecadação do IPVA. E aí tem uma multiplicidade de outros casos que nós vamos ver, né? Com isso, você cria um sistema no Brasil de múltiplas transferências intergovernamentais. Nós temos aí um mundo de transferências intergovernamentais, recursos que vão de um ente da federação para o outro. Às vezes, as transferências são condicionadas, elas vão para finalidades específicas, como a gente vê na área da educação, com o Fundeb. Às vezes, elas são incondicionadas, você manda a receita para aplicação livre, caso de fundo de participação dos municípios, por exemplo. E, às vezes, a transferência ela é obrigatória, está na lei, determina que faça a transferência, ocorreu a arrecadação, é feita a transferência. Fundo de participação dos municípios, por exemplo, partilha do IPVA. Outras vezes são voluntárias. O governo cria programas e os municípios que quiserem dinheiro para fazer aquela política pública, eles vão pleitear aquele recurso, formalizar um convênio normalmente, receber o recurso para aplicar numa finalidade específica. Por exemplo, construir casa própria. Então, o governo tem lá o programa Minha Casa Minha Vida, tem lá um dinheiro para construir casa própria, o município quer construir moradias populares, ele pleiteia recurso do Minha Casa Minha Vida, consegue celebrar um convênio, o governo federal vai mandar o recurso e o município vai usar aquele recurso para implementar o programa construindo casas populares com recursos que vêm do governo federal, né?
Vejam que aí tem uma multiplicidade de instrumentos de dividir os recursos dentro da federação. Voltando àquela questão, né? Já falei sobre os vários tipos de transferência, vamos ver uma forma de participação na arrecadação. Não estamos agora naquela distribuição de competência arrecadatória. Passou aquilo lá. Cada um tem o tributo que pode cobrar. Alguns têm que dividir. Vamos para a parte das divisões, o tributo que eles têm que dividir. Os tributos que são partilhados. Você tem duas formas de partilhar tributos. Ou pela participação direta, ou pela participação indireta. Participação direta, você tem uma regra, o recurso arrecada de uma fonte e a regra determina que vai distribuir para um beneficiário qualquer, tipo o FPM. Né? A União arrecada imposto de renda e IPI, do valor arrecadado, tem uma regra no fundo de participação que diz como você vai distribuir aquilo para os... falei da participação indireta. Participação direta. Você tem um arrecadador, você tem uma regra, e a regra determina que vai para o beneficiário. Você arrecada e manda para o beneficiário. Exemplo, IPVA. A regra é metade do que arrecadou com o IPVA vai para o município. Então, qual é a operacionalização? O Estado arrecadou o IPVA, foi para o cofre do Estado, olha da onde veio a arrecadação, qual é o município onde o veículo está licenciado, e manda metade para aquele município. Então, tem a arrecadação, a regra estabelecida e envio para o beneficiário. Outras vezes, a participação ela é indireta. O recurso vai de quem arrecadou para um fundo, e no fundo você tem regras que permitem a distribuição para os beneficiários. Então, você tem uma divisão do recurso que ela não vai imediatamente, ela vai em duas etapas intermediada por um fundo. Um exemplo bem claro é o do Fundo de Participação dos Municípios, ou do Fundo de Participação dos Estados. Como funciona? Pegar o FPM. A União arrecada o imposto de renda e o IPI, e está na Constituição que um percentual, em torno de 22,5% do que ela arrecada nesses impostos, vai para o Fundo de Participação dos Municípios. E aí você tem uma legislação constitucional e infraconstitucional, né? Legislação complementar, que estabelece um monte de regras, até com uma certa complexidade, para dizer como é que você vai distribuir esse recurso. E aí, cumprindo essa regra, o recurso que entrou no fundo, ele começa a ser distribuído para os beneficiários. Então, você tem uma participação indireta, porque o dinheiro foi de quem arrecadou para o beneficiário, mas teve um fundo no meio que fez essa distribuição. Né? Esses fundos são de vários tipos. Nós temos os fundos de participação, cuja função é basicamente redistribuir riqueza. Olha, a União arrecada muito com o imposto de renda e com o IPI, não precisa disso tudo. Os municípios precisam, porque a arrecadação do IPTU e do ISS é pequena. Vamos distribuir recursos do imposto de renda e do IPI para os municípios. Então, você faz essa divisão, atribui recursos para os municípios e eles recebem aquele recurso com livre aplicação. Né? Eles aplicam da maneira que eles acharem mais adequado. É livre. Às vezes, o fundo é feito com destinação específica. Você faz uma fonte de arrecadação e você aloca aqueles recursos daquela fonte para uma finalidade específica. E aí manda para os estados e municípios. Só que aí eles têm que aplicar apenas naquilo para o qual o fundo foi criado. Exemplo, Fundeb, né? Operacionaliza a distribuição de recursos para a área da educação. Tem as regras, que agora, inclusive, são bem recentes, do ano passado, foi modificado, e você tem as regras que fazem com que os recursos que compõem o Fundeb vão para os municípios e estados para poder financiar a educação. Então, nesse caso, a diferença e a característica é que ele tem destinação específica. Os fundos de participação, que é aqueles sem destinação específica, eles são muito bons porque eles permitem que você coloque regras para diminuir desajustes. Né? Por exemplo, você tem uma regra no Fundo de Participação dos Municípios que aloca recursos para municípios pelo inverso da renda per capita. Ou seja, quando o município tem renda per capita baixa, ou seja, as pessoas são mais pobres, ele recebe mais.
Então, veja, você colocou uma regra que é boa para diminuir desigualdade. Você está, de alguma forma, fazendo com que recursos venham de regiões, municípios ou da União e de áreas mais ricas e sejam alocadas para municípios onde a população, onde a pobreza, né, é maior pelo inverso da renda per capita. Então, é uma forma que você vai estabelecendo para alocar melhor os recursos entre os entes da federação. E, com isso, você consegue colocar critérios que possam ser considerados justos, né? Por exemplo, já houve quem sugerisse trocar esse inverso da renda per capita. Por que eu não coloco o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano? Uma ótima ideia, né? Você coloca um índice que é melhor para medir as necessidades, né? Do que o inverso da renda per capita. Por que não colocaram? Porque aí é um outro problema. Dificuldade de você alterar regras vigentes quando elas mexem em distribuição de recursos entre entes da federação. Afinal de contas, toda vez que você tem que aprovar uma emenda constitucional, quem tem que aprovar é o Congresso, né? 2 votações de 3/5, etc. Isto já é difícil. E quando você muda a composição da distribuição de receitas, imediatamente aquele que é o que vai perder um pouco não vai aceitar a alteração. Então, você tem dificuldades enormes de alterar, mas vou trocar o inverso da renda per capita pelo IDH. Imediatamente, os congressistas vão fazer o cálculo, alguns vão ver que vão sair ganhando, porque vai mais dinheiro para o município deles, outros vão perceber que vai sair perdendo. Esses que vão perceber que vai sair perdendo não vão aprovar, não voto contra. Porque o cálculo dele é simples. Eu só aprovo se eu sair ganhando, ou se é o meu município, se a minha área sair ganhando. Se não sair, eu voto contra. Simples assim. E aí você não consegue formar a maioria. Então, é muito difícil você alterar isso. Já houve uma tentativa recente com o FPE, por determinação do Supremo Tribunal Federal, e não adiantou praticamente nada. Conseguiram alterar minimamente, né? Então, é muito difícil você conseguir alterar essas regras por conta da disputa federativa. Quando há disputa federativa, você dificilmente consegue alterar as regras vigentes. Por isso é que existe muita dificuldade de fazer a chamada reforma tributária, né? Que quando começa a discutir, vão os tributaristas todos discutir. Eu falo, olha, vocês não deviam estar participando aqui, porque o problema não é tributário. Ninguém está tão preocupado com a relação entre o fisco e o contribuinte. O problema é federativo. Quando você faz reforma tributária, você modifica a alocação de recursos e você cria uma dificuldade enorme entre os entes federados e não consegue passar e nunca aprova. Por isso é que você tem dificuldade de aprovar a reforma tributária, que, na verdade, é menos tributária e muito mais financeira por conta da realocação e da distribuição ou da redistribuição das partilhas, né? Mas eu falo isso, ninguém presta atenção. Aí vai lá, põe a reforma tributária, chama um monte de tributarista para dar palpite. Eles vão dar palpite só naqueles detalhes lá da relação fisco-contribuinte e não vão no principal, que é a modificação da distribuição de recursos entre os entes federados, que é justamente o que vai emperrar, né? Esses fundos que são os de destinação já são diferentes. São aqueles que são alocações de recursos para finalidades específicas. Eles têm um aspecto muito positivo, que é financiar políticas públicas nacionais. Então, quando você coloca na Constituição um fundo como o Fundeb, por exemplo, ele acaba sendo muito bom porque você consegue financiar a educação do país como um todo, tendo uma regra e recursos já previamente alocados por meio de um fundo, que no caso é o Fundeb. E aí você consegue facilitar a organização, né? Por exemplo, você descentraliza a prestação de serviço, você tem como criar meios dentro das regras do Fundeb para alocar recursos para quem está executando o serviço. Por exemplo, uma das regras do Fundeb é mandar recursos pelo critério de alunos matriculados. Onde tem mais alunos matriculados, vai mais recursos, porque, obviamente, vai gastar mais para ensinar, né? Então, você tem aí uma série de critérios que permite que você melhore a alocação de recursos para aquelas políticas públicas. Por isso, são bons e importantes. A saúde funciona dessa forma, né? Então, você tem alguns meios de alocar esses recursos e fazer essas transferências, né? E algumas vantagens e desvantagens desses instrumentos.
No caso das transferências obrigatórias, sobre as quais eu já falei, por exemplo, das partilhas tributárias, você tem alguns aspectos positivos, né? Quando você tem uma regra que diz como vai ser feita a transferência, você tem garantido o recebimento. Está lá na Constituição e na legislação infraconstitucional. Arrecadou, você vai receber o recurso. Se elas são condicionadas, como é o caso do Fundeb, você cria algum engessamento, né? Olha, a alocação de recursos é só para a educação. Se eu precisar de mais, aí você vai ter que reivindicar mais recursos, porque aquele é insuficiente. É um problema, porque, em tese, quando você cria um fundo, você estabelece que é para você fazer a política com o recurso daquele fundo. Outro lado, também pode ocorrer, mas é mais raro, o recurso ser mais do que suficiente. Então, você tem recurso no Fundeb e está sobrando, né? E agora? Né? Não posso aplicar em outra coisa, porque só pode aplicar na educação. Não costuma ocorrer isso, né? Porque, em geral, há um subfinanciamento geral das principais políticas públicas, mas é um problema, né? Se você tem recurso para financiar uma determinada política pública, está alocado de forma condicionada, você não pode alocar para outra destinação que não seja aquela. Aí tem que mudar a Constituição, legislação infraconstitucional, fica bem mais complexo, né? Então, ele causa aí algum grau de engessamento nas políticas públicas. Por isso que não é bom ter só transferências obrigatórias. É importante você ter as transferências voluntárias, aquelas que você faz caso a caso, por programa específico. Eu dei exemplo para vocês do Minha Casa Minha Vida. O governo faz um programa para financiar moradias populares e, com isso, ele obtém essa alocação de recursos para o financiamento de moradias populares. Para quem? Para o município que pleitear aqueles recursos e preencher os requisitos, mostrar que tem condições de fazer aquela obra, aquela infraestrutura. Isto pode ocorrer também com outras coisas, né? O caso, por exemplo, de construção de presídios. Construção de presídios é feito com recurso do FUNPEN, do Fundo Penitenciário. Também transferência voluntária. FUNPEN tem dinheiro, né? Você vai lá e quer construir, precisa construir um presídio, está com déficit de vagas, pleiteia recurso do FUNPEN, consegue, com aquele recurso você constrói o presídio, geralmente no Estado, né? O Estado é que é responsável por isso. Então, você tem uma vantagem, porque você tem uma facilidade maior, uma discricionariedade maior para alocar os recursos. Porém, né, você tem a menor garantia de recebimento, né? Enquanto o recurso do FPM, há 40, 50 anos, ele é regularmente remetido, recurso do Minha Casa Minha Vida pode parar a qualquer momento. Se o governo resolver falar, não tem mais Minha Casa Minha Vida, ele acaba, né? Então, você cria aí uma certa dificuldade de ter continuidade nas políticas públicas, porque ela fica muito em função da vontade do governante. Outro problema que tem sido observado é uma excessiva intermediação política nas transferências voluntárias. Ah, você quer construir Minha Casa Minha Vida? Você quer obter recurso lá para construir casa popular? Ao invés de você ter critérios técnicos e rígidos para serem observados, sabe-se e é comum que você tem interferência política, né? Você tem prefeitos, deputados, senadores com interesse específico que tenha aquela distribuição de recursos para aquela finalidade, para aquela área, e eles tentam politicamente pressionar para conseguir obter o recurso. Então, você tem uma distribuição de recursos que não é necessariamente técnica, né? O que nem sempre é positivo, porque, no mais das vezes, você pode ter alguém com mais necessidade de receber e não recebe, porque é contra o governo, porque é partido da oposição do governo, porque não faz parte da base, porque está indisposto com o governo, enfim, por uma razão qualquer, né? Então, você tem aí uma má distribuição decorrente de interferência política que é comum nas transferências voluntárias e não ocorre nas obrigatórias. Porque na obrigatória está na lei, não tem como interferir nisso daí. Então, isso cria aí alguma dificuldade de você manter políticas públicas em caráter permanente, né? Então, vocês vejam que esses instrumentos todos, eles têm que coexistir, porque eles têm vantagens e desvantagens para cada uma das finalidades para as quais eles são utilizados, né? Alguns problemas de transferências voluntárias. As transferências voluntárias hoje no Brasil, elas não têm diretrizes gerais para orientar a distribuição desses recursos. Cada um faz da forma como achar mais conveniente. O governo cria um programa,
distribui o recurso, muda de governo, cria outro programa, distribui outro recurso. E assim você vai gerenciando a distribuição de recursos sem ter uma diretriz permanente e específica. Você cria uma subordinação do município, do Estado, para com a União, por exemplo, ou do município com o Estado, e uma dependência política, porque o município, normalmente, a regra dos municípios é gastar todas as receitas que ele obtém de forma incondicionada para pagar o custeio. Qualquer investimento ele precisa de transferência voluntária. Vai construir uma estrada vicinal? Tem que ir lá no Ministério das Cidades, do Transporte, agora não sei qual é, para pegar dinheiro para isso. Vai construir um posto de saúde? Vai lá no Ministério da Saúde e ver se tem dinheiro para o Fundo Nacional de Saúde para ele alocar recursos. Vai construir uma escola? Então, temos que ir atrás de recurso do Ministério da Educação, lá do Fundeb, para construir escola. O município pouco faz sem participação ou ajuda dos governos estaduais e federais, o que gera uma dependência indesejada, né? Porque você, com isso, consegue operacionalizar uma série de barganhas políticas, como vocês veem ocorrer o tempo todo, né? E também tem uma certa dificuldade da fiscalização, né? Porque se você tem um recurso do Minha Casa Minha Vida, que é federal, e vai para o município gastar, fiscalização é federal, do âmbito federal, de dinheiro federal. Então, você tem que trazer o sistema de fiscalização federal para olhar como é que está sendo feita a execução de uma obra do Minha Casa Minha Vida em qualquer município do país. Sempre é algo que causa algum grau de ineficiência, né? Então, são alguns problemas aí que a gente observa no âmbito das transferências voluntárias. Feito isso, né? Dada essa ideia geral, vou aproveitar aqui uns minutos finais para falar um pouco superficialmente para vocês como é que financiam políticas públicas, né? Falei de um âmbito geral, como é que divide as receitas e despesas entre o país como um todo. E como é que nós financiamos políticas públicas específicas, né? Aloca recursos para determinadas áreas. Vocês vão ver o que é a dificuldade do setor público. O setor público é complexo. Cada política tem a sua característica. Você, para financiar as políticas públicas, você depende de uma coordenação e cooperação entre poderes e órgãos independentes na elaboração e execução de políticas públicas. E aí vocês vão ver que o Brasil, além de ter autonomia dos entes federados por causa do federalismo, ele tem autonomia também dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aí vocês vão falar, mas não é o executivo que operacionaliza as políticas públicas? Sim, mas tem alguns casos em que os outros poderes interferem e não é pouco. Por exemplo, criança e adolescente e administração penitenciária. Administração penitenciária, né? Quem é que executa? Quem é que mantém o sujeito preso? Poder Executivo. Ele é que administra as cadeias. Mas quem é que põe e tira as pessoas na cadeia? É o Poder Judiciário. Quem é que fiscaliza o cumprimento da pena? Poder Judiciário com o Ministério Público. Então, o Poder Executivo não tem controle sobre quem entra e quem sai da cadeia. Quem faz isso é o Poder Judiciário. Então, você acaba tendo que ter uma certa conexão entre a atuação desses poderes, que são independentes, né, em todos os sentidos, para poder agir de forma cooperada e conseguir operacionalizar as políticas públicas. O que nem sempre é simples, né? Além disso, recentemente, de uns 10 anos para cá, com esse desenvolvimento do direito financeiro, começou a haver o chamado ativismo judicial, né? Então, a pessoa acha e se vê credora de um direito, não consegue obter, vai na justiça buscar aquele direito, e a justiça dá. Então, por exemplo, quem é o responsável por cuidar da saúde? O Poder Executivo. Então ele tem que dar vacina, tem que distribuir medicamento, tem o SUS, a pessoa vai lá e faz consulta médica, aí alguém chega lá e precisa de um remédio muito caro, não tem como pagar, né? Não vai conseguir curar o problema que ela tem, o governo é obrigado a garantir a minha saúde, e eu não tenho como pagar. Entra na justiça, o governo não tem programa para distribuir aquele medicamento, ela entra na justiça e o Poder Judiciário dá uma decisão dizendo que tem que dar o medicamento para aquela pessoa. Com isso, o Poder Judiciário vai impor um gasto que o Executivo tem que fazer, mas que não estava previsto no orçamento, porque o Executivo ele faz tudo com base no que ele decidiu quando ele aprovou as despesas na lei orçamentária.
Só que isso começa a ser alterado por decisões dos outros poderes, como o judiciário, o que, evidentemente, cria um atrito e uma dificuldade de gerenciamento das políticas públicas, né? Eu vou falar muito superficialmente, só para vocês terem uma ideia de como é que funcionam as políticas públicas uma a uma, destacando aqui algumas delas, né? Educação, saúde e previdência, criança e adolescente, segurança pública e administração penitenciária. Para vocês terem uma ideia de como é que cada uma se diferencia e vão ver que o tratamento de cada uma é diferente da outra, né? Por exemplo, a educação. Educação é uma política pública em federalismo cooperativo. Artigo 211 da Constituição. Todos os entes da federação participam da educação. Você tem unidades federais, estaduais e municipais. A Constituição faz uma divisãozinha lá, né? A primeira infância, né? Não me lembro bem, o ensino, educação infantil fica com os municípios, ensino médio fundamental fica com o Estado e o gerenciamento das políticas e uma boa parte do ensino universitário, terceiro grau de ensino, né, fica com a União. Mais ou menos é isso, né? Dá uma olhada lá no artigo 211 e 214. Então, tem uma certa divisão, mas ela não é absolutamente precisa. E estabelecer algumas regras mínimas, né? Você tem que gastar pelo menos um percentual com educação, artigo 212, né? 18% a União e os estados, e os municípios pelo menos 25% com educação, dá uma espécie de piso de gasto com a área da educação, é uma espécie de garantia financeira. E você tem tudo isso sendo gerenciado pelo Fundeb, né? Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Recentemente regulamentado, está no artigo 212-A, que foi introduzido pela Emenda Constitucional de 108 de 2020, do ano passado, e está regulado pela Lei 14.133, também do ano passado. Portanto, recentemente regulado o novo Fundeb, né? Antigamente, tinha a regulamentação pelo artigo 60 das disposições transitórias, e agora está regulado pelo artigo 212-A, introduzido pela emenda 108. E você tem uma organização nacional da educação por meio do Plano Nacional da Educação, que é uma obrigação instituída pelo artigo 214 e está regulamentado pela Lei 13.005, né, de 2014. Então, lá você tem as principais normas que regulamentam a gestão e o financiamento e as metas e diretrizes da área da educação, que é uma regra de âmbito nacional. Isso significa que essas regras têm que ser seguidas pelos estados e municípios. Então, você tem regras ou normas que são federais, valem para a administração federal, outras que são estaduais, valem para a administração estadual, outras que são municipais, valem para os municípios, e você tem aquelas que valem para todos, que são as nacionais, caso do Plano Nacional da Educação. Então, o município tem que estabelecer regras na área da educação, no âmbito da sua competência, mas que tem que estar de acordo com o Plano Nacional de Educação e com a Constituição. A saúde. Saúde é outra área bem complexa. Por quê? Porque você precisa da participação de todos os entes federados, por razões diversas, né? Veja que você não pode, por exemplo, estabelecer que a União organize toda a educação, porque cada posto de saúde de um município que tem que ter consulta para um sujeito que está com uma gripe simples e vai receber lá um antitérmico, imagina aquilo regulado centralizadamente de Brasília, de forma uniforme para o país como um todo, não vai funcionar, né? Então, você tem um sistema descentralizado que foi organizado na forma do chamado SUS, Sistema Único de Saúde, que estabeleceu regras, estão em 3 leis principais, a 81/42, a 80/80 e a Lei Complementar 141, que regulamentaram o sistema de saúde, o funcionamento do Sistema Único de Saúde, e lá você tem as distribuições, quem faz o quê? O que o município cuida na área da saúde, o que a União cuida na área da saúde e o que fica com o Estado, tanto em termos de regulamentação quanto em termos de execução. E como isso vai ser financiado, né? Por meio de um complexo sistema de vários fundos. Fundo Nacional de Saúde,
fundos estaduais e fundos municipais. Os recursos transitam de fundo para fundo, e aí cada fundo tem a sua forma de alocação de recursos segundo regras pré-estabelecidas. E com uma situação que é um pouco diferente das outras. Na saúde, você tem participação do setor privado, né? Por exemplo, você tem hospitais privados que prestam serviço para o SUS, mediante reembolso. Então, você tem o setor privado integrando a prestação de serviço público por meio de mecanismos de financiamento, aí, de reembolso de despesas, etc. E o caso da saúde, ele é um caso que tem uma dificuldade um pouco maior do que os outros, porque ele é um dos que mais sofre interferência do Poder Judiciário, né? É o que mais tem ações que vão determinar alocações de recursos de forma diferente do que foi estabelecido, né? A quantidade de processos envolvendo realização de cirurgias, entrega de medicamentos, né? Pagamento de tratamentos, ele é muito grande, ele ocupa um espaço bastante significativo nas demandas do Poder Judiciário. Outra política bastante interessante e complexa é a criança e do adolescente, porque é uma área que ela é prioritária. A Constituição coloca como proteção constitucional prioritária. Se a Constituição tem que estabelecer uma prioridade, e ela estabeleceu, foi para essa área, criança e do adolescente. Ou seja, teoricamente, se você tem 2 ou 3 áreas nas quais você tem que priorizar, a Constituição já disse qual é a principal, criança e do adolescente. Porém, a criança e do adolescente, ela não tem um setor da administração normalmente alocado para ela. Você não tem um ministério da criança e do adolescente. É comum você não ter secretaria da criança e do adolescente. E toda vez que você tem um assunto envolvendo criança e adolescente, ele é assunto de outras áreas. Ou é um assunto de saúde, ou é um assunto de educação, ou é um assunto de segurança, ou é das 3 coisas ao mesmo tempo. E aí você é obrigado a fazer uma política pública para atuar numa finalidade específica, mas que tem que usar a máquina de várias outras áreas simultaneamente. Então, fica bastante complexo o gerenciamento das políticas públicas para essa finalidade de atender os interesses da criança e do adolescente. Então, ela é daquelas políticas públicas que a gente chama de transversal, né? Ela entra entre todas as outras. Então, tem que fazer federalismo cooperativo, intersetorialidade, vários setores agem, uma enorme participação e influência dos poderes, porque você pega a criança, por exemplo, que comete infrações, vai ser internada, quem que interna? O Ministério Público, numa ação julgada pelo Poder Judiciário. A criança ela está sem pai e mãe, está órfã, vai para adoção, quem é que gerencia a adoção? Poder Judiciário, com participação do Ministério Público. Então, eles acabam determinando muito do que vai ser feito, né? Então, você depende da atuação deles para que possa executar aquilo que acaba sendo feito pelo Poder Executivo. E outro detalhe curioso é que a área que mais tem participação, chamado terceiro setor, das ONGs, né? Se vocês forem olhar o que as ONGs fazem, né? Quais são as áreas que elas atuam, você vai ver que, disparadamente, elas atuam na área da infância, na criança e do adolescente. E você tem uma multiplicidade de questões orçamentárias, por exemplo, fundos orçamentários, né, que os entes da federação têm para gerenciar esses recursos. Você tem vários benefícios fiscais, né? Todos sabem que uma das poucas deduções que você faz no imposto de renda é para alocação de recursos que são destinados à área da infância. E você tem também uma dificuldade de planejamento, porque você não tem normalmente um planejamento para a criança. Você tem um planejamento do Ministério do Trabalho para erradicar o trabalho infantil, quer dizer, da área do trabalho. Você tem um planejamento da área da educação para melhorar a educação infantil. Está no Ministério da Educação. Então, você tem muitos planos que têm que coexistir para um interesse específico, fazendo dessa uma política bastante complicada para ser gerenciada. Outra política interessante é a segurança pública, né? Ela, teoricamente, teria uma prioridade no atual governo, que foca muito nesse tema, embora não tenha havido grandes alterações legislativas, o que é curioso,
em termos de segurança pública. As principais normas elas ocorreram no finalzinho do governo Temer, né? Que foi a criação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, instituição do Sistema Único de Segurança Pública, né? O chamado SUSP, pela Lei 13.675, e o Plano Nacional de Segurança Pública, que inclusive é um decreto, né? Que não é juridicamente a norma adequada para atos normativos que devem ser impostos para outros entes federados. E o principal meio de alocação de recursos é o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, você vai ter no artigo 144 da Constituição como organiza a segurança pública. Você vai ver que é uma política pública que ela se concentra no Poder Executivo, mas ela é interfederativa. Vocês mesmos sabem que o principal órgão responsável pela segurança pública ostensiva é a Polícia Militar, que é organizada no âmbito de cada unidade da federação. As polícias militares são estaduais, bem como as polícias civis, que fazem a parte de investigação. Mas você tem, no âmbito federal, uma série de polícias importantes, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, né? Você tem uma série de órgãos que integram a polícia, o sistema de segurança pública no âmbito do policiamento federal. E isto sem incluir a segurança nacional, que é realizada pelas Forças Armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, que tem uma quantidade enorme de recursos, gerenciam muitos recursos, um contingente de pessoas muito grande, à semelhança do que as polícias civis e militares também têm, né? São os dois órgãos que mais gerenciam pessoas, que é a área da educação e a da segurança pública, portanto, mais gastam recursos, porque a maior parte das despesas são com o pessoal, e obriga a um gerenciamento interfederativo e interpolícias, né? Elas têm que se coordenar entre elas, o que não costuma ser muito simples, né? O relacionamento entre as polícias nem sempre é muito cooperativo. Elas tendem aí a manter uma certa autonomia e independência que dificulta um pouco a uniformidade de propósitos. Outra área interessante é a administração penitenciária, sobre a qual poucos falam, né? É também uma área em que você tem uma dificuldade de relacionamento entre os poderes, porque a execução e a gestão do sistema penitenciário é do executivo, mas com uma fortíssima interferência de órgãos independentes, como é o Poder Judiciário e é o Ministério Público. E é uma política pública interfederativa, né? Onde é que estão os presídios? Essencialmente nos estados, mas hoje nós temos uma multiplicidade de presídios federais, né? Então, você tem que organizar de forma que eles funcionem cooperadamente, né? Onde é que o preso vai ser alocado, por que razão, né? E como você vai gerenciar esses presos que vêm de vários órgãos do Poder Judiciário, da Polícia Federal, da Polícia dos Estados, né? E você tem como um instrumento financeiro importante disso o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional, que, regra geral, ele se operacionaliza por meio de transferências voluntárias, né? Ou seja, aqueles programas, por exemplo, de construção de presídios, em que o Estado, normalmente, ele pleiteia recursos para obter e construir presídio. E um caso curioso, mais para quem gosta de direito, é que nós temos em tramitação uma ação, aí, a DPF, né? A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a 347, em que a sociedade brasileira, né, por meio de um partido, acho que é o PSOL, entrou com uma ação no Poder Judiciário, obrigando o Executivo a resolver o problema carcerário, de uma maneira ampla, genérica, né? Ou seja, ele quer uma ordem que ela ainda está em tramitação, né? Ela não terminou, não foi dada a decisão final, mas já foi dada a decisão cautelar, em que o objetivo é que o governo, o Poder Executivo, no caso, né, resolva o problema carcerário, dando número de vagas suficientes para os presos e com condições de dignidade suficientes para os presos. Então, é uma forma em que você vai ter, aí, se houver uma decisão favorável, e é provável que haja, um Poder Judiciário dando ordem para o Poder Executivo sobre como ele deve se conduzir numa política pública. É um caso bastante interessante do seu ponto de vista jurídico, né? E, enfim, quais são os principais problemas aí dessa organização federativa brasileira, né, hoje, só para chegar aqui aproximando do final? Forte centralização das receitas e das decisões públicas do governo central, né? Hoje, o grande gestor das políticas públicas é o governo central.
Os governos estaduais e municipais eles são muito dependentes. Nós temos problemas de guerra fiscal difíceis de serem solucionados, principalmente em razão do ICMS, que é um imposto que, em tese, ele seria melhor alocado no governo central. Mas foi alocado nos governos dos estados, gerencia quantidades muito grandes de recursos e tem uma possibilidade, né, muito grande de conceder benefícios fiscais, o que gera uma guerra fiscal difícil de ser solucionada. Vocês estão vendo hoje essas referências que se fazem, né? Por exemplo, aos combustíveis. Né? O presidente lá reclamando, olha, eu abaixei o preço dos combustíveis, mas tem estado que cobra tanto, tem estado que cobra tanto. Vocês estão vendo aí que cada um cobra o quanto quer de ICMS dos combustíveis. Né? Então, isso gera, algumas vezes, guerras fiscais com consequências importantes. Por exemplo, você dá um benefício para uma montadora se instalar, a montadora vai lá e coloca a sua fábrica, a sua planta, num determinado estado e não em outra. Né? No caso do combustível, um pouco menos. Né? Se você cobrar o combustível mais barato num estado, o sujeito não vai pegar o carro dele e ir para outro estado para encher o tanque e voltar. Mas, em alguns casos, isso causa problemas complicados. Né? Então, isso é difícil de você gerenciar, é difícil tirar isso hoje da mão dos estados. Você tem uma dificuldade muito grande de alterar o sistema vigente de tributos e partilha de receitas, por conta do que eu já mencionei, né, das dificuldades da reforma tributária. E, por fim, aqui você tem problemas interessantes e complicados que são decorrentes do último ano. Né? Infelizmente, não dá tempo de se estender muito nisso. Mas nós tivemos, nesses 2 anos, 2020 e 2021, uma multiplicidade de regras provisórias para tentar resolver essa alteração significativa que houve em vários setores decorrentes da calamidade pública. Né? Excesso de gasto com saúde, diminuição com outras áreas, guerra fiscal, dificuldade de saber quem faz o quê, né? Quem pode, o município pode proibir de fechar um lugar e abrir outro, pode usar máscara, não, tem que comprar vacina, quem compra. Então, tem uma multiplicidade de questões interessantes que decorreram dessa situação que nós vivemos hoje. Né? Então, aumentando aí uma multiplicidade de problemas que nós temos no nosso federalismo fiscal. Tem um monte de fontes para isso, tem um monte de livros. Eu estou recomendando esse, que é um livro que eu escrevi, por algumas razões. Né? Primeiro, ele é gratuito. Né? Até coloquei no chat aí para vocês pegarem. Segundo, que ele é simples, porque, na verdade, ele é uma coletânea de pequenos textos que eu fiz publicando no site Consultor Jurídico, que tratam de assuntos específicos que estavam ocorrendo naquele momento. Então, com isso, você consegue explicações sobre praticamente todos os assuntos que eu falei, baseado em fatos reais que estavam ocorrendo no momento em que eu fiz a coluna. Então, você tem um livro gratuito, com uma linguagem mais simples, que aborda temas reais e concretos, e que aborda praticamente todos os assuntos que eu falei e muito, muito mais. Né? Por isso que eu acho que, em termos de quem quer alguma coisa mais simples, acaba sendo uma referência útil para quem quiser se aprofundar. E abrir aí quase todas as redes sociais para quem quiser entrar em contato. Fico à disposição. Obrigado, pessoal. Acho que falei demais hoje aqui. Então, agora fico à disposição de vocês. Muito obrigado, professor. Dando início aqui às perguntas. Primeira pergunta do André. Seguinte, professor, você acredita que uma reforma do Pacto Federativo, do ponto de vista de autonomia orçamentária e de representação política, é necessária? Se sim, quais pontos você considera que são mais imperativos de se reformar? É necessário, na verdade, assim, se é necessário. O sistema é sempre imperfeito. O federalismo fiscal ele é algo que está em permanente construção. Né? Você não tem um... Deixa eu só... Queria tirar aqui da tela, agora mas não lembro mais. Deixa eu apagar aqui só para ficar mais fácil. O federalismo fiscal ele está sempre em permanente construção, porque as coisas vão alterando. Né? Então, você sempre tem que aperfeiçoar. Mesmo porque, se as coisas estão funcionando bem, ao longo do tempo, as pessoas vão aprendendo como é que aquilo funciona, como é que se vai tirar vantagem daquilo, e começa a haver uma distorção. Então, você sempre tem que modificar, aperfeiçoar e alterar. Então, isso é algo permanente. Então, dizer que tem que alterar o Pacto Federativo, isso é algo que é permanente. Você sempre tem que... Eu preferia chamar de aperfeiçoar. Você tem que fazer um aperfeiçoamento constante e permanente. No quê? Em tudo que você puder, né?
partilha de receitas, partilha de atribuições, né? O ICMS não está bom no âmbito dos estados? Vamos tentar alterar, o que não é fácil. Será que seria melhor fazer um ICMS federal, que é o caso do IVA, e depois ajustar a partilha desses recursos para evitar guerra fiscal? Certamente isso vai trazer umas vantagens e talvez algumas desvantagens. Aí precisa ver, sopesar para ver o que é melhor e o pior. E vai durar um certo tempo. Também a questão da partilha de atribuições. Vocês viram agora, né? Briga, quem compra vacina? Por que o Estado não pode comprar vacina? Por que isso fica organizado de forma centralizada? Eu queria comprar vacina desse tipo, mas se eu comprar, eu vou ter que mandar para o SUS distribui. Poderia ter sido feito de uma outra forma? Talvez sim, né? Cada vez que você vai vendo uma política pública específica, você precisa ter mecanismos de verificar como vai aperfeiçoar. Os problemas da transversalidade, eles são grandes, né? Tem políticas que elas não têm uma área específica, como eu mencionei, que é o caso aí da criança e do adolescente. Será que seria melhor reajustar a administração pública para colocar os problemas da criança e do adolescente num órgão específico? Ou é melhor deixar do jeito que está e ele ter que sempre agir de forma coordenada e cooperativa? Então, você sempre pode aperfeiçoar, né? Tanto nas distribuições dos encargos, como nas receitas, como no sistema de transferências. Por exemplo, aperfeiçoar o sistema de transferências intergovernamentais. Você tem vários meios de distribuir o recurso. Por que você faz de um jeito ou de outro? Talvez você possa aperfeiçoar, né? Fazer mais coisas por transferências voluntárias, ou dar mais garantia por meio de transferências obrigatórias, partilhando de maneira diferente. Então, o campo aí é vastíssimo, né? E você sempre pode aperfeiçoar em praticamente todas as áreas. Mas ainda a mesma pergunta, você não acha que, por exemplo, o sistema federativo norte-americano, que é um pouco mais independente, você não acha que isso seria mais eficiente, por exemplo? Sei que é uma questão assim de aplicar o modelo americano aqui no Brasil, nem sempre faz sentido, mas é um. Provavelmente vai ter vantagem e desvantagem, seguramente, não é provavelmente. Aí você tem que olhar, sopesando as vantagens que você ganhou e as desvantagens que você perdeu, qual seria melhor, né? Melhor ficar com as vantagens e desvantagens daquele, em comparação com o que a gente tem, ou não, né? Vocês vão ver, cada área é de uma forma. Os Estados Unidos, por exemplo, essa independência, eu acho um pouco estranho na área tributária, né? Quem vai estudar o sistema tributário americano, é uma coisa que, juridicamente, é uma coisa completamente caótica, porque cada município e cada estado tem uma ampla liberdade de tributação. É difícil eu não sei como é que um comerciante ou uma empresa americana consegue conviver dessa forma, porque ele está vendendo produto no país inteiro e cada município e cada estado tem uma forma de tributar que diferencia dos outros. Certamente isso gera uma complexidade tributária muito maior do que a nossa, que já é complexa. Aí você pega o sistema eleitoral, né? Será que está bom o sistema eleitoral deles? Cada estado faz o voto de um jeito, um é impresso, outro não é impresso, um conta de um jeito, outro conta de outro tem delegado, outro não tem delegado. Ou é melhor o nosso, que você sabe quais são as regras e elas são uniformes para o país todo, né? E a forma de contabilização vale para o país de uma forma uniforme, né? Tudo isso tem vantagens e desvantagens, né? É muito difícil você conseguir saber fazer um apanhado geral para fazer um prós e contras e somar os prós e contras de um com o de outro para pesar na balança e falar, olha, o nosso é melhor. Provavelmente o ideal é você ver no que aqui não está bom e o deles é melhor e verificar se você pode transportar aquilo, né, naquele ponto específico para o nosso aqui, né? Eu imagino, por exemplo, que eles acham que o nosso sistema eleitoral deve ser melhor que o deles, né? Fora a discussão do voto aí, detalhe se é impresso ou não, mas o sistema eleitoral nosso parece que é muito mais eficiente do que o deles, né? Muito mais rápido, né? Muito mais uniforme. Talvez eles tenham interesse um dia de copiar o nosso. Provavelmente nós queremos copiá-los em algumas outras coisas, né? Eles claramente têm muito mais liberdade, né? Cada um faz o que quer, do jeito que quer, né? De uma maneira mais livre, né? Os municípios, os estados têm mais liberdade e menos uniformidade em fazer as coisas. Isso tem vantagem e desvantagem, não tenha dúvida disso. Certo, professor. Professor,
Tá chegando a aula do período noturno agora, hein? Então a gente vai dar uma encerrada por hoje. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado por todo mundo que participou. Um abraço para você. Espero que a gente possa contar com sua participação em outros eventos que a gente vai fazer no futuro, viu? Então é isso. Muito obrigado, Obrigado, eu pessoal. agradeço. E como eu falei para vocês no começo, mas não falei para o público, tem muita aula de direito financeiro que está lá no meu canal do YouTube, que eu coloquei aí no chat. Lá, o O Direito pessoal mandou no Financeiro chat. levado a sério. Né? Tem muita aula de outros assuntos, né? Que eu coloco tudo que eu faço na pós-graduação, quando tem palestra, eu coloco lá. Quem se interessar por esses e outros assuntos de direito financeiro, dá uma olhada lá que vai ver bastante coisa útil. E fico à disposição aí. Eu, como ex-FEA, né? A nossa colaboração é obrigatória aí. Tudo bem, professor. Muito obrigado, Obrigado, viu? foi uma honra, viu? Foi uma honra. Tchau, tchau, pessoal. Boa Ótima aula. noite. Obrigado. Até segunda que vem e quinta que vem. Até mais. Tchau, tchau.